Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu hoje quero falar nesse vídeo uma experiência que eu tive com a minha fé, lá bem novinha, sabe? Com 19 anos, me faz recordar que eu tinha essa idade na época, no qual eu manifestei a minha fé pela primeira vez, né? Esses dias, entrando numa loja de doces com a minha mãe, a gente vê o movimento, né, das compras de doces, do de uma grande parte da população, né, que vai para as ruas doar doce, fazer a sua manifestação de fé, né, materializar a sua fé. Um dia eu fiz isso, meus irmãos. Sempre tive uma fé dentro de mim que eu chamo de sede por Deus, né? A minha fé sempre quis se apoiar em algo que me levasse até Deus. E eu sempre fui de disposição, no sentido de, tem que fazer isso, então vamos fazer. Então, eu me recordando nessa loja com a minha mãe, vendo as pessoas ali comprando grandes quantidades, a gente vê que as pessoas de fé, as verdadeiras pessoas de fé, elas materializam sua fé, né? Elas não poupam, não se poupam em valores, não se poupa em fazer o sacrifício físico, né? Porque quando a gente compra doce para ir para a rua, a gente faz o sacrifício financeiro e depois o físico. E o que que acontece? Me fez recordar. O Senhor me fez ir lá na minha juventude, né? No qual eu fiz essa manifestação de fé. Na época eu estava querendo um emprego. Então, dirigida por uma fé em, em algumas situações, né? Que eu não vou citar o nome, mas você sabe, a gente, eu fui movida a fazer 30 saquinhos de doces para ir para a rua e dar para as crianças. E eu creio, meus irmãos, hoje, no Evangelho, vivendo com Cristo Jesus, para a glória de Deus, eu creio que o Senhor Jesus viu essa fé, ele viu essa disposição em mim, ele viu essa obediência e falou: ela tem uma fé pura, sincera, porém está sendo dirigida para algo que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, que são os deuses desse mundo, né, meus irmãos? O verdadeiro Deus está na Bíblia, o Deus que nos ouve, nos escuta, o conselheiro, o príncipe da paz, o Emanuel, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus viu lá atrás, eu nessa obediência, nessa fé, ele falou: para esta aprove a mim revelar o que? A verdade. Porque, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo? Não importa a sua fé, mas se sua fé é imbuída de uma sinceridade, o próprio Deus da verdade, ele vai te revelar o que? A verdade. Ele vai te revelar o caminho que leva até Deus, que é o único caminho, que é o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, meus irmãos, o que acontece? Nessa loja com a minha mãe, né, eu ali olhando aquelas pessoas, o Senhor foi ministrando no meu coração essa época da minha vida, no qual eu fui para a rua dar 30 saquinhos de doce. Eu prometi, eu cumpri e eu recebi pela misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, eu recebi a proposta do emprego, que eu fiz por um emprego, fiz essa promessa para um emprego. Então, o Senhor Jesus, ele viu tudo e ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele nos perdoa, porque ele sabe que tem pessoas que estão cegas espiritualmente e cabe a ele tirar a trave dos nossos olhos, porque mediante a tua sede, a tua fome de Deus, ele vai se revelar a você, meus irmãos. Então, quando eu estava nessa loja com a minha mãe, eu fiquei meditando nesse tempo. Tem alguns momentos que a gente nem lembra o que fizemos quando estávamos nas trevas, cega. Nós não lembramos,
mas o Senhor faz a gente lembrar para a gente dar testemunho que assim como você, minha irmã e meu irmão, um dia esteve cego pela religião, porque você não conhecia a verdade. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu pude meditar e refletir muitas coisas na minha vida nessa época, dentro dessa loja. O Senhor me levou lá naquela idade de 19, 18 anos, para me recordar do tipo de fé já que eu tinha, do tipo de disposição que eu já tinha. E isso me faz trazer aqui também para vocês, meus irmãos, uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós temos que meditar e saber, e pesar e avaliar. Lá nas trevas, a minha disposição era qual? O Senhor fez eu meditar a respeito disso, dentro daquela loja. Lá nas trevas, a minha disposição era qual? E manifestar a minha fé, e materializar a minha fé. Era qual? E hoje, para Deus, está sendo de que maneira? De que forma? Com a mesma intensidade ou maior? Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. E você, na presença de Deus, você tem sido o quê? Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Porque, meus irmãos, eu acredito assim, nós temos que fazer mais para Deus. Se você pensa que está fazendo muito, não é nada. Nós ainda não estamos fazendo nada, porque eu reconheço, meus irmãos, falando por mim, que quando a gente vem para Deus, a gente fica um pouco acomodado. Nós ficamos um pouco, Deus está agindo, Deus está trabalhando, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer, e não é bem assim. Nós temos que fazer o sobrenatural acontecer, nós temos que movimentar os céus, nós temos que fazer acontecer. E para isso nós temos que materializar a nossa fé. Materializar a nossa fé, trazer a nossa fé para a existência de uma prova, de uma atitude para Deus. E isso tem sido o problema. Tanto que a própria Bíblia relata, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. E não era para ser assim, meus irmãos. Então, quando o Senhor me levou lá naquela época, dentro dessa loja, Ele me trouxe essa palavra. Porque ali eu estava vendo mulheres e sem querer ser invasiva, mas jogando abertamente aqui com vocês, lá eu vi mulheres comprando doces de R$ 300, 300 e poucos reais. E por que o Senhor permite a gente ver? Para a gente se avaliar de que maneira nós estamos servindo o Deus vivo de Israel, o Deus vivo da Bíblia. Porque, minhas irmãs, temos que fazer mais para Deus, colocar toda a nossa força. A Bíblia fala, em tudo que você for fazer, coloque toda a tua força, porque para onde vais, para a sepultura, ali não há glória, ali não há louvor. Então, vamos rever, vamos olhar para a gente, porque o Senhor permite a gente ver essas coisas para a gente até ser renovada, transformada da maneira que estamos servindo ao Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, não é para ser melhor, não é para comparação de eu tenho que ser melhor, não. Nós não temos que ser melhor do que ninguém, mas podemos ser melhores do que fomos ontem. Entende? Só você sabe o seu começo com Deus. Só você sabe o que você fazia lá atrás para Deus e o que você faz hoje. Estou falando aqui para umas pessoas que já estão 10 anos na caminhada, 15 anos, 20 anos na caminhada. O avivamento, tem pessoas que estão esperando o avivamento chegar, mas se você não buscar o avivamento no seu pessoal, no seu particular, o avivamento nunca vai chegar. Porque, minhas irmãs, não é tempo de ficar esperando, vou esperar o obreiro, vou esperar o diácono, vou esperar o pastor, vou esperar a bispa trazer o avivamento, me ajudar. Não, se você não arregaçar as mangas e você se avivar por si própria, você vai ficar pelo caminho como muitos ficaram.
E a Bíblia fala que quem ficou pelo caminho e retrocedeu, volta-se para a perdição. Nós não podemos ser um povo que nadou e morreu na praia, meus irmãos. Não permita isso com você. Rejeite esse pensamento. Rejeite se quer pensar nisso, se você está pensando nisso nesse momento. Porque é tempo de estar avivado, é tempo de estar pegando fogo, como labareda de fogo, na presença de Deus. Amém? Então, o Senhor ministrou muitas coisas no meu coração. Sabe? É por isso que eu falo, não tem lugares que você vai, não tem coisas que você vê que não tem um propósito de Deus falar com você e te ensinar algo. O Senhor fez eu ir lá nos meus 19 anos, meus irmãos. Deus fez eu ir lá numa coisa que eu nem lembrava, para poder trazer isso aqui para vocês, para todos nós, essa mensagem. Deus fez eu ir lá nos meus 19 anos numa promessa que eu fiz. Eu comprei 30 saquinhos de doce. Eu montei, eu apresentei, eu fui para a rua. Olha a minha trajetória de um propósito. Não para Deus da Bíblia, mas olha a minha dedicação. Será que eu tenho feito as coisas hoje com a mesma dedicação para Deus? Será que você tem feito as coisas para Deus com a mesma dedicação e fé? Porque, meus irmãos, bem verdade e eu vou falar aqui com vocês, que tem pessoas que colocam toda a vossa força. Só entre parênteses aqui abrindo, não sei se vocês já escutaram que existe uma pessoa, uma celebridade, que vai todo ano no mar e joga um carro. Sabe lá qual o carro do ano? Carro, não sei, né? Tem carro que você tem que encomendar, não se vende. Mas diz que todo ano vai lá e materializa a sua fé, manifesta a sua fé em atitudes e joga um carro lá no fundo do mar. Ou seja, é uma fé, é uma disposição. Não está sendo para o Deus vivo de Israel, porque a pessoa está cega ainda, não abriu os olhos espirituais para a verdade, ainda não se permitiu, não quis conhecer a verdade, porque quando queremos, o Senhor chama e a gente se permite ouvir, se permite conhecer. A gente é leve, flexível para ouvir a verdade de Deus. Não somos resistentes. Por isso que o Senhor não se revela para nós, amém? Então, a força no servir, meus irmãos. A fé em ação, a materialização de fé está em obedecer. Para quem você tem obedecido? Você obedece o Deus vivo de Israel da Bíblia? Você está obedecendo todas as coisas com toda a sua dedicação, força e fé? Então aqui fica uma meditação para a gente se autoanalisar. Porque quando eu fui lá no meu passado, e inclusive com a minha mãe, ela mesma não lembrava disso. Ela falou, é verdade, você um dia fez isso, um dia você obedeceu essa fé, você fez. E ela me ajudou na época a comprar, entende? Partiu de mim, era uma fé minha. Então, assim, nós temos que fazer muito mais para Deus hoje, meus irmãos. Estamos na luz, fomos arrancados das trevas e fomos chamados para a maravilhosa luz, que é o Senhor Jesus. Então, fica essa meditação para você, refletir de que maneira você tem servido a Deus, de que maneira você tem materializado a sua fé para Deus. Porque, meus irmãos, é verdade, e é muito bem verdade. Quando viemos para Deus, algumas pessoas reclamam do dízimo, reclama da oferta, reclama da oferta de desafio, do agravo, né? Que é aquela oferta espontânea para uma resposta, enfim, reclama, reclama e reclama. Lá atrás, será que você reclamava para comprar 30 saquinhos de doces? Ou mais R$300, como eu vi lá na loja? Então vamos rever nossos conceitos diante de Deus, tá, meus irmãos? Fica essa palavra de meditação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber os próximos vídeos e que Deus te abençoe. Amém? Fiquem com Deus.